Oiê, que prazer mais uma vez estarmos juntos. Eu, você e a palavra. E tenho buscado alguns padrões, alguns conselhos da palavra para minha e para a sua vida. Eu gostaria de hoje meditar sobre algo que tem me impactado na minha caminhada com pessoas ao meu redor. A palavra de Deus é um tesouro, é um livro didático. O nosso Deus, além de a Bíblia ser o manual do homem, ele também é um livro de profundo ensinamento, de coisas tão profundas, de maneira tão simples. Eu gostaria de ler para você o que já foi edificação na minha vida, lá em Salmo 19, 14, para que seja edificação também na sua vida. Lá em Salmo 19, 14 diz que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu queria ficar somente na primeira parte desse versículo, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Que as palavras da minha boca. Nós sabemos que a palavra tem um poder tremendo. Ela tem uma força de trazer paz ou guerra. De trazer alegria ou tristeza. De fazer um ambiente agradável ou um ambiente desagradável. E é interessante que o Salmo 19 é um hino de louvor. E ele fala no versículo 7, quando ele fala de louvor no capítulo 19, é um louvor que irradia o ser humano. E lá nos primeiros versículos, ele começa falando que a presença de Deus no universo é para trazer paz e tranquilidade e encher de louvor o coração do ser humano, das pessoas. E não é assim que acontece? Eu vivo num lugar, no hemisfério norte, em que as estações são muito bem definidas. E é impossível você estar no inverno rigoroso, vendo aquela neve cair, aquele frio de menos 33, que pode chegar a menos 60, a sensação de friagem, e você não sentir a presença de Deus. Ou você chegar numa primavera, quando tudo começa a florescer e você não sentir a presença de Deus e dar louvor a Ele. Depois você vê que os brotinhos começam a sair. Quando que eu pensei que eu ia parar numa rua para ouvir pássaros cantando, vindo eu de um país tropical, como diz o poeta, abençoado por Deus e bonito por natureza. E às vezes eu me pego olhando os passarinhos e vendo o revoar deles numa primavera, verão. Que beleza e que motivo de eu louvar a Deus é o outono, quando as árvores mudam de cor e depois de pintar o país, elas caem ao chão, fazendo um tapete colorido. É impossível não adorar e louvar o Senhor. É isso que diz o Salmo 19. E que se refere. Mas lá no versículo 7 nós vamos encontrar que essa revelação de Deus na natureza, é o que o salmista trata, que a natureza é a revelação de Deus, ela vem para nos trazer sabedoria. E sabedoria nós sabemos que é olhar a vista do ponto de vista de Deus, não de meu ponto de vista, nem do meu eu, nem da maneira como eu acho, que eu penso ou que eu queria que fosse. Mas é olhar a vida, sabedoria é olharmos a vida e ver como Deus vê. E Ele deseja que nós vejamos como Ele vê e façamos como Ele faria. Interessante que chegamos ao versículo 14, que vendo Deus se manifestando na natureza, nos trazendo uma reflexão para sermos sábios, ele, no último versículo do 19 de Salmos
que é o 14, ele diz, Salmo 19, verso 14, ele diz, que depois de eu contemplar a grandeza dele, depois de eu sentir a presença dele, depois de eu agir como ele agiria, com a sabedoria que vem dele, então, que as palavras da minha boca sejam agradáveis. Nós vivemos num mundo que eu nunca vi tanta rudeza para falar. Olha que eu já estou com os meus 66 anos, já vi um pouquinho. Eu sou do tempo em que eu nasci, onde não havia televisão. Eu lembro que meu filho, quando era pequenininho, um dia ele contou para mim que eu cresci sem televisão. Ele ficou com tanta dó de mim. Ele era pequeno, ele me abraçou. E ele disse, mamãe, tenho tanta dó, porque você era tão pobrezinha quando era criança. E eu achei engraçado e disse, como? Quem te falou que a mamãe era pobrezinha quando criança? Você não tinha nem televisão. E eu ri muito e eu tentei explicar para ele, eu não sei se naqueles dias tão tenros ele entendeu. Eu não tinha, mas o Brasil todo não tinha, porque televisão ainda não havia chegado no Brasil. E nós crescemos em outros tempos. E há pouco tempo eu ouvi uma mensagem de um pastor famoso que me deixou tão triste. Eu fiquei meditando naquilo, por isso que essa palavra eu fui buscar no Senhor para me consolar. Será que ele estaria certo? Esse pastor disse que se você na sua casa precisa falar assim, por favor, me passe o sal, as coisas andam muito mal. Eu levei um susto. Ele disse, você pode falar na intimidade do lar, passa o sal aí. E eu fiquei pensando, disse, alguém está errado, serei eu, Senhor. Porque eu aprendi que certas palavras são mágicas. Às vezes você está sentado num sofá vendo televisão e alguém se levanta e fala assim, vou pegar um copo d'água. Você pode dizer, pega um copo para mim também? Ou você pode dizer, por favor, querido, pega um copo para mim também? Eu acho que muda um pouquinho. Eu acho que é mais sábio. Não é que você perdeu a liberdade. Você está numa mesa, num relacionamento extremamente agradável. Você pode dizer, passa o bife para mim? Você pode dizer, por favor, querida, passa o bife para mim. Eu acho que tem mais sabedoria, tem mais, como diz a palavra aqui, é mais agradável. Minha mãe nos ensinou, nós éramos 5 filhos. Alguém vai dizer, você já falou isso, Noemi? Mas é gostoso lembrar. Eu era mais nova de 5. E minha mãe, às vezes, quando alguém falava, pega isso, põe aquilo, vai lá. Mamãe falava como fala a palavra mágica. E sabe que era diferente? Você fazer a mesma coisa usando aquelas palavras, por favor, dá licença, obrigada, amo você. Fazia diferença. Eu vejo meus netinhos hoje, eu tenho 5 lindos meninos e uma menina. E quantas vezes eles me pegam alguma coisa que está no chão e eu falo, thank you. Como é gostoso eles disserem welcome. E aí eu respondo, my pleasure. Eu falo obrigado, eles dizem de nada e eu digo, muito obrigado. Interessante que são palavras que adoçam. Às vezes quando eu digo para o meu filho, o prazer é meu, para os meus netinhos, quando eles me fazem um favor, que eles respondem de nada, eu digo, o prazer é meu. O menorzinho às vezes olha para trás para mim, ele tem 2 anos, e dá um sorriso grande. Se eu não usasse essas palavras mágicas, ele me faria o favor do mesmo jeito, mas sairia da minha presença sem um sorriso, que ele olha para trás e ainda me dá um sorriso. Quando eu falo com a minha netinha, ela é a única princesa entre nós, dos netinhos. E a gente fala com ela alguma coisa, faz um agrado a verdades, do jeito dela ser, do mimo dela falar, da maneira principesca como ela se porta. E você fala uma coisa agradável a ela, ela tomba os ombrinhos tão delicadamente, ou dá um sorriso, ou vem e te abraça. Sabe por quê? A palavra, ela tem poder mágico. E se eu olhasse a minha netinha e não falasse nada, não reconhecesse nenhuma virtude que está estampada aos olhos, ou pensasse, ela vai ficar
orgulhosa, sabe o que acontecia? Ela deixava de exteriorizar a doçura que ela tem. Por isso eu trago uma palavra para você que vive em família, que não vive só, que tem amigos. Que privilégio é ter amigos. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis. Não importa quantos anos você tem, mas procura usar palavras mágicas no seu falar, no relacionamento com a família. E que seja natural, que as suas palavras do seu falar sejam tal como o sol que brilha diante de nós, tal como a delícia de uma chuva cai numa tarde seca, possa ser na sua vida, na sua família, quando você se relaciona com amigos, com parentes, com filhos. Não importa se você vai mudar a sua forma de ser para melhor, dizendo, por favor, dá licença, obrigado, foi muito agradável, mesmo que seja o natural da pessoa, se aquilo foi bom para você. Ontem tinha um senhor na minha casa fazendo uma reforma, e ele disse, eu tinha feito um balde cheio de gelo com águas ali para ele beber, e ele tinha já usado todas, e quando ele foi embora, ele disse para mim, ele já tinha bebido a água, ele disse, Dona Noêmia, como ele me chama, tem água fresca na geladeira ainda? Eu disse, tem. E eu fui à geladeira, trouxe água fresca, a garrafinha ainda estava meia quente, mas ela começou a tomar aquele frescor da água geladinha, e ele então disse, que delícia, muito obrigada, Senhor. Como aquilo me fez bem de ouvir. Ele estava cansado, ele estava todo empoeirado do serviço que ele havia feito, mas ele achou tempo por uma água fresca, dizer obrigada, Senhor. E ele ainda foi tão elegante e gentil que ele disse, obrigada, Dona Noêmia. E eu fiquei tomada, por isso que trago essa palavra hoje, eu fiquei tomada da sensibilidade daquele homem. Eu me lembro do irmão Alípio, uma ovelha do esposo, quando íamos visitá-lo no sítio, e o meu marido perguntava para ele levava o meu marido para ver aqueles figos que nós não conhecíamos até então, e ele mostrava que eles estavam crescendo, e meu marido dizia, e como tem sido, como vai ser o colher? E ele então se referia a Deus dizendo, Deus há de permitir uma boa colheita. Mas antes de dizer, ele tinha a doçura de levantar o chapéu e dizer, se Deus permitir, nós teremos uma boa colheita. E põe o chapéu de volta. Eu naquela época tinha uns 25 anos. Aquilo me tocava tão profundamente. Ver aquele homem tão sensível à presença de Deus no zelo da terra. O Salmo 19 nos traz essa reflexão de admirarmos a presença de Deus e seguidamente que nós usássemos palavras para expressar a presença dele entre nós. Faça isso com os seus queridos, seja ele pequeno ou grande, esposo ou esposa, filhos, genros ou noras, que você possa usar as palavras mágicas. Por favor, com licença, obrigado, como você está lindo, amo você, com sentimentos verdadeiros, porque a Bíblia diz que a revelação de Deus se expressa na natureza e na sabedoria. Seja sábio nas suas palavras.